Olá, meu nome é José Carlos Francisco, eu sou desembargador federal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, também sou professor do programa de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Inicialmente, quero agradecer o convite feito pela doutora Terezinha Caserta, diretora da escola, ex-presidente do TRF3. É um grande privilégio me dirigir a vocês por um convite da doutora Terezinha, a quem também cumprimento pelo trabalho realizado na EMAG, incluindo esse projeto, o Conexões, que integra o espaço #EMAG Conecta. O tema que separei para falar a vocês é o constitucionalismo abusivo e o poder judiciário. E eu tenho uma linha de exposição que começa com o conceito e as referências teóricas sobre o constitucionalismo abusivo, passando por suas formas, propósitos, os efeitos relacionados às democracias ou autocracias, e depois passamos aos instrumentos de proteção, sobretudo a atuação do Poder Judiciário, né? E os riscos, né? Que para os membros que compõem a estrutura judiciária, advogados, públicos ou privados, Ministério Público e juiz, os riscos que estão envolvidos nessa atividade, né? E concluo, mas sempre com uma lógica jurídica, uma lógica pragmática, que é, portanto, calçada em elementos do direito, não de elementos de ciência política ou de sociologia, e, sobretudo, com uma postura que eu me esforço para que não seja ideológica, para que, portanto, não tenha um viés desse ou daquele modo de pensamento, por isso jurídica e técnica, né? E muito menos partidarizada. Começando pelo constitucionalismo abusivo. O que significa isso? Alguns anos atrás, foi publicado um livro que se tornou bastante popular. O título é Como as Democracias Morrem, do Steven Levinsky e do Daniel Ziblatt. E eles mostraram, os autores, que as formas ou fórmulas pelos quais as democracias foram derrubadas, né? Essas fórmulas, elas hoje não são apenas aquelas do golpe de Estado, aquela medida abrupta, o colapso com a substituição ilegítima de um grupo por um outro, uma tomada à força. Esses autores mostraram que em muitas sociedades contemporâneas, europeias, africanas, sul-americanas também, há medidas lentas, medidas jurídicas, inclusive, lentamente tomadas, que vão corroendo o sistema jurídico e vão, portanto, criando ambientes para governos, muitas vezes eleitos democraticamente, normalmente eleitos democraticamente, para que esses governos permaneçam, né, e se transformem em governos ou anocracias ou autocracias, né? Então, o constitucionalismo abusivo, ele aparece como uma das formas pelas quais as democracias contemporâneas vêm sendo minadas, né, por práticas jurídicas que vão corroendo a lógica democrática, as suas garantias, os seus sistemas de proteção. Como se mecanizam essas medidas, né? São normalmente medidas medidas normativas e algumas também interpretativas, que vão restringindo liberdades, direitos ou garantias fundamentais. São normalmente medidas dissimuladas, diferente do explícito golpe de Estado. Então, os governos eleitos vão abrindo discursos, vão abrindo campanhas, nesse ou naquele sentido, vão aprovando emendas constitucionais, e é justamente a prática constitucional via reforma formal da Constituição por emendas ou até novas constituições integrais, né, que revelam, então, essa nova fórmula dos regimes democráticos serem corroídos, né? Há duas referências teóricas básicas sobre o constitucionalismo abusivo. Um é do David Landau e o outro Mark Tushnet, que mostram como esses processos se realizam.
É importante entender que o constitucionalismo abusivo é uma prática, portanto, jurídica, uma das fórmulas pelas quais as democracias contemporâneas têm ruído, né, têm sido minadas, e elas podem ser adotadas por governos de ideologia de direita ou extrema-direita, de centro ou de esquerda ou extrema-esquerda. Então, são práticas que não têm, a bem da verdade, ideologia. O propósito delas, do constitucionalismo abusivo, em regra, né, é que aquele grupo que detém o poder permaneça no poder, ou faça sucessores, enfim, ou se proteja contra alguma grande contaminação, algum grande problema que tenham causado em relação à corrupção, em relação a qualquer ordem dessas de ideias. Mas essa lógica, né, de usar instrumentos constitucionais para fazer ruir as proteções, os sistemas de proteção da Constituição e todos os seus valores, primários republicanos, federativos, etc., vão na ordem de ideias que marcam o constitucionalismo abusivo. Essas formas, né, de manifestação, especialmente por emendas, uma nova Constituição, estão muito claras na literatura. Particularmente, eu acredito também que é possível, pela própria interpretação, sem mudança formal, mas aquilo que conhecemos como mutação constitucional, que também o constitucionalismo abusivo ele se realiza. Sobretudo se você capturar, né, os membros do Estado, seja do Executivo, Legislativo e, claro, também do Poder Judiciário, que fazem essa interpretação. Quais são os efeitos do constitucionalismo abusivo? Bom, você acaba destruindo um sistema normativo, você acaba corroendo também um sistema constitucional. E logo, né, nós temos a falência da Constituição, do Estado de Direito, ou a agonia, né, desses modelos de organização e proteção das sociedades, e a substituição, né, do regime democrático por regimes outros. Um deles é uma palavra também nova, chamada anocracia, que marca o meio caminho entre os regimes democráticos e os regimes autoritários ou autocráticos. E, claro, nas situações extremas, chegamos às autocracias e até a regimes totalitários, né? De todo modo, os instrumentos jurídicos para combater o constitucionalismo abusivo, naturalmente, passam pela atuação das estruturas judiciárias. E quando eu falo de poder judiciário, eu estou pensando em todos os agentes que compõem, né, o seu funcionamento. O autor da ação, né, com suas representações, de advocacia pública ou privada, os réus, claro, os membros do Ministério Público, defensorias e claro, também os juízes. A autonomia, a independência, o trabalho técnico de todas essas carreiras é essencial para o constitucionalismo abusivo não vingar, né? Sobretudo dos juízes. Então, a independência e imparcialidade dos membros da magistratura, né, que, claro, né, merecem críticas construtivas, críticas reparatórias, enfim, corretivas, né? Isso é muitíssimo positivo, o que não se confunde com campanhas difamatórias ou destrutivas. Um rigor também na compreensão e aplicação dos limites às emendas constitucionais, limites formais, limites materiais, né, para que esses limites jurídicos sejam as bandeiras garantidoras da Constituição e também do regime democrático contra discursos que muitas vezes são os discursos do caos, né? O mundo acabará, não haverá dinheiro para isso, para aquilo, como criando, portanto, por esses argumentos, uma situação de estado de exceção e que, por causa disso, os sistemas jurídicos teriam de ser afastados ou suspensos para que essas medidas de reforma passem. Isso é muito comum, né? E é comum, repito, para governos de direita, de esquerda, isso não tem ideologia, né? Parece até que nós vivemos um estado de exceção permanente, porque há décadas trabalhando com o direito, eu sempre ouço o mesmo argumento, ou faz isso, ou o Estado quebra, né? De todo modo, é necessário ter muito claro os riscos dessa medida.
A utilização também, um instrumento, uma fórmula de proteção, é a utilização do direito internacional como parâmetro de proteção, lembrando que a lógica do direito internacional, especialmente o contemporâneo, é justamente a criação de organizações multilaterais de proteção a direitos humanos, como alguns, né, como o caso brasileiro, inclusive, no Mercosul e tal, com as cláusulas democráticas, né, que vêm do protocolo de Ushuaia. Prudência e moderação não são virtudes que se exigem ou que se esperam de seres humanos quando se trata de atuação dentro da estrutura do Poder Judiciário. Prudência e moderação são exigências profissionais. Garantismo não pode ser confundido com omissão ou conivência. Autocontenção não é fraqueza ou sinônimo de passivismo. E a aplicação rigorosa da lei não pode levar a justiceiros ou ao populismo judicial. Então, a compreensão do trabalho jurídico, técnico dos membros do Poder Judiciário é também um elemento importante para que eles não sirvam aos seus próprios interesses ou interesses desses grupos que praticam o constitucionalismo abusivo, né? E por isso, falando do papel judiciário, do Poder Judiciário nesse contexto, ele é sim central no combate ao constitucionalismo abusivo, repito, por todos os seus integrantes, advogados, ministérios públicos, juízes. E quais são os riscos, né? Os riscos que nós estamos expostos. Os riscos são muito conhecidos, o ativismo judicial, aquela disfuncionalidade, o intérprete, o aplicador do direito, o que faz o controle de constitucionalidade, esquecer que o poder legislativo, o poder executivo, tem os seus limites discricionários, e uma vez que ele decide dentro desses limites, não é papel do Poder Judiciário solapar as escolhas legítimas, ainda que de ideologia de direita ou de esquerda. Agora, essa atuação jurídica, né, ela não pode ser ideológica para não levar ao ativismo. Devemos respeitar, né, a Constituição aberta de 88, que permite, portanto, todas as ideologias, é uma Constituição pluralista, né, mas isso não significa, portanto, aceitar para além do limite do próprio sistema, que é o constitucionalismo abusivo. O constitucionalismo abusivo é essa marca, essa linha divisória. Mas como você vai chegar a essa marca? Ela nunca é clara, ela é sempre complexa, ela é sempre nebulosa. Nem sempre. Existem experiências históricas de medidas que levam numa escalada a outras, e é para isso que a gente estuda, para compreender certas sequências, e ainda que elas venham vestidas de forma diferente, para entender quais são os efeitos que o constitucionalismo abusivo pode e tem provocado nas experiências contemporâneas que nós temos presenciado. Conclusões. As anocracias são realidades, o constitucionalismo abusivo é uma realidade, a responsabilidade do Poder Judiciário na proteção do sistema jurídico também é uma realidade. Esses riscos existem em governos de esquerda, de centro, de direita, de todos, portanto, de todas as realidades ou ideologias. O primeiro passo é ter consciência de todas essas realidades e dos nossos compromissos. O segundo passo, né, no meu modo de ver, é cada um assumir o seu papel técnico, não ideológico, dentro das tarefas que cabem a cada um na estrutura do Poder Judiciário. Era isso que eu tinha a dizer a vocês, né? Foi, mais uma vez, repito, um grande privilégio. Saúde a todos, né? Um grande abraço.